Milhares de pessoas foram feridas no Líbano depois que pagers, um aparelho usado para comunicação antes dos celulares, e walkie-talkies foram explodidos. O ataque atribuído a Israel pode escalar ainda mais os conflitos no Oriente Médio. São cenas bem difíceis. Vamos lá, vamos falar com a Sofia Labanca aqui no plantão. Ai, Sofia, que não sei como definir. É difícil definir mesmo, né, Ana? Isso começou ontem, na terça-feira, dia 17 de setembro, quando os pagers, que eram aparelhinhos pequenos usados aqui no Brasil, principalmente na década de 90, para mandar pequenas mensagens de texto, tipo SMS antes do celular, foram explodidos. Aconteceu tudo mais ou menos ao mesmo tempo, num espaço de 1 hora aí. Foram milhares de explosões. E esses pagers eram usados principalmente por agentes do Hezbollah, que é um grupo fundamentalista que atua lá no Líbano. A gente pode dar uma olhada na reportagem que saiu ontem à noite no Jornal Nacional para ver alguns detalhes. Eu vou pedir para você começar ali no 50, não começar antes, porque tem umas imagens meio fortes que eu acho que a gente não precisa mostrar aqui, sinceramente. Vamos lá. Vou deixar aqui no ponto que... para não exibi-las aqui. Vamos lá. Não está claro quantos foram detonados, mas as explosões mataram 9 pessoas, incluindo homens do grupo extremista Hezbollah e uma criança. 2.750 pessoas ficaram feridas, entre elas o embaixador do Irã no Líbano e centenas de integrantes do Hezbollah que usavam os aparelhos. O grupo extremista responsabilizou Israel e afirmou que dará uma punição justa. O primeiro-ministro do Líbano disse que o incidente é uma violação séria da soberania libanesa. O governo israelense não se manifestou. Eu até pensei, Ana, ontem, isso de manhã, a gente já estava vendo essas notícias, que isso aconteceu lá por 2, 3 da tarde, no horário do Líbano, né? Então era de manhã aqui no Brasil. Mas eu decidi não trazer no plantão de ontem e trazer para o plantão de hoje, porque a gente tinha muito pouca informação do que estava acontecendo. Quem teria feito isso, apesar de que as suspeitas eram óbvias, né? Israel, mas precisava de uma confirmação antes de poder fazer alguma afirmação mais acertada, né? A questão de como tinha sido feito isso, várias perguntas que estavam sem resposta. Hoje nós já temos algumas respostas a mais, né? Começar por quantas pessoas foram atingidas, né? Por esse ataque com os pagers foram aí confirmadas até agora 12 mortes, incluindo uma criança de 10 anos de idade e mais 2.800 feridos, sendo que chegou a ter 500 pessoas com ferimentos nos olhos, que podem acabar cegas. E daí vem a pergunta, né? Quem e como? Daí eu vou pedir para a gente ir, Ana, e é uma escolha deliberada, ir para o The New York Times, né? Que é justamente assim, tipo, para ninguém dizer, ai, não, vocês estão culpando Israel porque são um bando de comunistas, etc. Não, vamos pegar deliberadamente aqui, escolher a mídia estadunidense, porque a Al Jazeera também cravou, mas a Al Jazeera daí vão dizer, não, aí vocês estão indo lá pro pessoal que é contra Israel. Não, vamos pro New York Times, então. Tá aí, The New York Times, dizendo, né, Israel plantou explosivos em pagers vendidos ao Hezbollah, dizem autoridades. Pequenas quantidades de explosivos foram implantadas em pagers que o Hezbollah havia encomendado de uma empresa taiwanesa, de acordo com autoridades estadunidenses e outras informadas sobre a operação. Então, aí, Ana, já tem aí fontes tanto dos Estados Unidos quanto de Israel que disseram aí a veículos Axios e ao Monitor que os explosivos foram detonados antes do planejado,
que não era para ter sido detonado ontem, mas foram detonados antes do planejado, porque o Hezbollah teria descoberto o plano. E a fonte disse que o plano original é que esses ataques fossem o primeiro passo de uma ofensiva em maior escala. Então, acabou não rolando. E daí a gente também teve a BBC News falando com um correspondente de segurança dos Estados Unidos, o Frank Gardner, que disse que todos os sinais apontam para o Mossad. Daí aqui, quando a gente fala que todos os sinais apontam para o Mossad, vale lembrar que Mossad, para quem não sabe, é o Serviço Secreto Israelense, não é a primeira vez que eles fazem ataque desse tipo. É a primeira vez um ataque nesse nível, essa quantidade de explosões. Mas já tem vários casos desde a década de 70, década de 90, de trocar a base de telefone fixo, né, para explodir, fazer celular explosivo, etc, etc, etc. Daí, Ana, algumas outras informações que nós temos, e essas veio tanto da Al Jazeera quanto do New York Times, é que estaria envolvendo uma empresa taiwanesa chamada Gold Apollo, e que teriam sido de 20 a 50 gramas de explosivos. Eu vi alguns sites falando que esse explosivo era o C4, mas eu não consegui confirmar isso, mas faz sentido, o C4 é o tipo de explosivo que se usaria nesse tipo de situação, por ser explosivo que pode ser feito na forma de plástico, até em pó, para você conseguir colocar em pequenas quantidades dessa forma, mas não vou cravar essa informação. E que todos seriam de um mesmo lote, todos esses pagers que estavam com esse explosivo seriam de um mesmo lote comprado há cerca de 5 meses atrás. Então eram pagers relativamente novos. E também, de acordo com a Al Jazeera, teria sido emitido um alerta sonoro no pager cerca de 1 minuto antes da explosão, que era para garantir que a pessoa tivesse com o pager na mão e não, assim, tipo, sei lá, explodiu quando o cara deixou lá longe. Então, assim, realmente foi um plano bastante complexo, Ana. Uma coisa que ninguém ainda conseguiu cravar, pelo menos não que eu tenha encontrado nos veículos aí de jornalismo, Ana, seja nacionais e internacionais, é em que momento esses explosivos teriam sido colocados. Se isso já tinha sido colocado lá na fábrica, se isso foi interceptado no meio do caminho, se já estava no Líbano e algum infiltrado colocou esses explosivos antes de distribuir. Ninguém conseguiu entender direito ainda quando que isso aconteceu, mas já se pode falar aí que foram explosivos. Eu digo isso porque ontem ainda havia especulação se teria sido um superaquecimento da bateria, que teria sido feito através de um vírus, alguma coisa assim. Não, já está meio confirmado que realmente tinha explosivos dentro desses pagers. A empresa, Ana, Gold Apollo, o representante da empresa fez uma coletiva de imprensa dizendo que eles licenciaram a marca Gold Apollo, mas que quem produziu os pagers foi uma outra empresa chamada BAC e que eles não tinham nada a ver com a história. Ok, tá dito. Certo, o que mais que a gente tem de informação, Ana? Desculpa, eu tô indo rápido, aqui tem muita informação para passar. Eu fiz uma pesquisinha antes de entrar aqui, Ana, para tentar entender qual que é o grande conflito aí entre Israel e Líbano, para poder passar umas informações mais corretas. E daí, fazendo uma brevíssima retrospectiva aqui, Israel já ocupou o sul do Líbano, lembrando o Líbano é um país que fica justamente ao norte de Israel, já ocupou o sul do Líbano entre 1978 até o ano 2000. Depois aí do ano 2000, a ONU traçou uma coisa que eles chamam de linha azul, demarcando até onde Israel poderia ir, passando dali já seria considerado uma invasão. Só que isso não é uma fronteira formal, então é muito mal definida a fronteira onde acaba o Líbano, onde começa Israel. E para complicar ainda mais, existe ali uma tríplice fronteira, né, entre Israel, Síria e Líbano, onde ficam as colinas de Golã, que pertencem à Síria, mas foram ocupadas por Israel. E daí Líbano fez um acordo com a Síria dizendo que uma parte dessa região aí, as fazendas de Sheba, seriam do Líbano. Mas Israel está ocupando.
Eita. Então, porque Israel ocupou aquela região da Síria, e daí a Síria falou, não, mas essa parte aí é do Líbano. E Israel, dane-se, vou ficar aqui do mesmo jeito, sabe? E Israel ocupa dizendo que era uma região que é usada para a Síria para lançar foguetes contra Israel. Além disso, Israel também diz que o Hezbollah usa o sul do Líbano para atacar Israel. Então, em resumo, essa fronteira ali, Israel-Líbano, é uma fronteira super complicada. Esses países aí não se dão muito bem. A outra pergunta que ficou para mim, Ana, por que diabos pagers? Por que diabos que o Hezbollah estava usando pagers, né? Uma tecnologia que já está há uns 30 anos aí ultrapassada. Daí a melhor explicação que eu encontrei, Ana, foi o Demore no ICL Notícias. Vamos lá. Os membros do Hezbollah, já antevendo que a coisa poderia escalar, pararam de usar celular, a grande maioria deles, não só o alto comando, várias pessoas, e voltaram para os antigos pagers. Por quê, Rodrigo? Não só por medo de terem as suas comunicações interceptadas, mas por terem medo de serem alvos de mísseis lançados por drones, porque através do celular eles poderiam ter as suas localizações identificadas, né? Então essa era a principal razão, na verdade, de terem a sua geolocalização hackeada pelos celulares, e aí Israel mandava drones lá e fazia ataques de drones para matar essas pessoas. Começaram a usar os pagers. É isso? É isso. Então, a gente tem que lembrar que Israel tem uma indústria de tecnologia militar muito desenvolvida. Israel que criou o Force Mile, aquele programa usado pela BIM paralela. Foi Israel que criou o Pegasus, aquele software espião que o Carluxo tentou comprar. Então, não é difícil imaginar Israel usando localização de celular para mandar drone, né? Enfim, depois disso, o Hezbollah falou que continuaria apoiando a luta dos palestinos pela faixa de Gaza, e o governo Lula condenou esses ataques. A minha intenção inicial, Ana, quando eu estava decidindo quais as pautas iam entrar, era parar por aqui. Só que foi necessário atualizar. Por quê? Porque hoje, dia 18/9, ocorreu uma segunda onda de ataques do mesmo tipo, daí não usando pagers, mas usando walkie-talkies. Mano. Sim. Pode colocar, por favor, Ana, na tela aí, reportagem do O Globo. Tá aí, ó. Após pagers, walkie-talkies do Hezbollah explodem no Líbano e deixam 3 mortos e 100 feridos. Daí aqui eu tenho que fazer uma atualização. Isso aqui é a reportagem de hoje, lá pelo meio-dia. A gente está gravando aqui às 19h28, anos. Aqui a essa altura a gente já está falando de 20 mortos e 450 feridos. Então esses números aumentaram e não aumentaram pouco. Daí a gente voltando ali, ó, alguns feridos estavam em funerais das pessoas mortas no incidente de terça-feira. Isso aí, gente, tem nome. O nome disso é Double Tap, tá? O que é Double Tap? Você faz um ataque e daí quando você tem o resgate chegando, os jornalistas chegando, ou as outras pessoas do grupo que você estava atacando chegando para cuidar dos feridos, cuidar dos corpos dos mortos, você faz um segundo ataque. O nome disso é Double Tap. E isso é considerado crime de guerra e terrorismo. Tá? Isso que eu ia falar. Isso é uma tática que quem usa é terrorista, né? É terrorista, sim. É terrorista. Daí, continuando, o novo incidente ocorreu no mesmo dia em que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, repudiou o uso de objetos civis como armas. Aqui, mais uma vez, a gente tem que dizer, usar objetos civis como armas, isso também é coisa de terrorista, até porque é extremamente arriscado a chance de você acabar atingindo pessoas que não têm nada a ver com o conflito, civis que não têm nada a ver com a briga, é muito alta. Então, mais uma vez, coisa de terrorista, né, fazer isso. E o Israel acabou de fazer uma vez ontem, outra vez agora. Sabe, eu sei que vai ter gente que vai estar chamando a gente de antissemita. Não, gente, a gente não está criticando os judeus, a gente está criticando Israel. São duas coisas diferentes, tá? Enfim, Ana,
E a gente ainda tem bem menos informações sobre como que rolou essa dos walkie-talkies, né? Porque ainda está muito recente esse ataque. Mas a gente já tem a confirmação de que eram todos de um único modelo. Ainda não temos a confirmação de que eram todos de um único lote, como aconteceu com os pagers, mas já está confirmado que eram todos de um único modelo. E é um modelo, dessa vez, produzido no Japão, não em Taiwan. Enfim, Ana, muita informação. Desculpa, foi uma verborragia aqui, mas é isso que eu tenho para trazer até agora. Provavelmente teremos atualização sobre isso amanhã. Muito bom. Não, tentar restringir meu comentário aqui, mas eu sei que muita gente vai ver uma notícia dessa e vai dizer, mas era para atingir terroristas, para atingir o Hezbollah e tal. Então é justificado. Veja, eu vou voltar ali para o Guterres, né? Primeiro, o uso de objeto civil, né, que causa, e de novo, é a definição do terrorismo, causa um estado de terror na população toda, que várias outras pessoas podem ter esses mesmos objetos e várias outras pessoas estão perto de pessoas que podem estar usando aquele objeto e você não sabe quem pode ser atingido. Então, é um ataque cego. Né? Não basta dizer assim, não, mas era só o Hezbollah que estava usando o pager aí. Primeiro, que você não tem certeza. Segundo, que você não sabe do lado de quem que ele estava. Né? Pergunto se a criança de 10 anos aí tinha alguma coisa a ver com isso. Né? A outra questão é a escolha também do método, né? Que desafia aí a ética. Eu acho isso muito curioso, assim, que quando a gente fala da ética da guerra, né? Porque já é um negócio, assim, horrendo. Mas mesmo na guerra tem regra, né? Tem coisas que não se faz, né? E esse tipo de ataque aí fere, né? A própria... o mínimo de humanidade que se espera que os países mantenham num estado de guerra. E por último... Israel tem uma capacidade técnica muito grande, né? Será que não dava para colocar, sei lá, aí eu tô pirando, tá? Um rastreador nos pagers? Um dispositivo para espionar e obter informações? Precisava ser um explosivo que mata uma criança que não tem nada a ver? É uma escolha? É uma escolha. E mais uma vez, escolhemos a barbárie, né? Vamos lá, Sofia, vou dar um recadinho? Bora lá. Vamos lá. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. E, de novo, mais uma vez hoje, obrigada mesmo por enfrentar, mesmo quando as notícias são muito difíceis e muito penosas mesmo para a gente observar. Quando o mundo nos desafia a olhar a realidade, é aí que a gente tem que olhar mesmo, tá? Obrigada por estar aqui. Vou aproveitar esse momento para convidar você para conhecer a nossa TV Cringe Brasil. Se você quiser ir lá e dar uma olhada nos nossos vídeo ensaios com React, com TV dos anos 90, falando sobre os assuntos que nos interessam e nos fazem querer saber mais, dá um pouco mais de curiosidade nesse mundo louco tão difícil, né? Hoje, às 9 horas da noite, estreia um vídeo sobre Harry Potter. Pois é, a gente finalmente separou a autora da obra e foi olhar para a obra Harry Potter e ver o que ela também tem de problemática. É isso aí, às 9 horas da noite estreia lá na TV Cringe Brasil. Você pode ir lá e ver, mas só se você quiser. Beijo, chat. A gente volta em instantes para mais cortes. Vamos lá.